Olá, meu nome é Vitória Jacarandá e eu quero falar com você que é empreendedora ou aspirante a empreendedora, está aí nesse processo de transição e quer ter mais liberdade, mais qualidade de vida, trabalhando menos e ganhando mais. Sim, isso é possível, através de clareza. Se você tiver clareza exatamente de onde você quer chegar, como você quer chegar e um plano de ação para fazer isso, você vai conseguir focar naquilo que realmente importa e isso vai te trazer essa qualidade de vida que você deseja. Então, se você ficou aqui, é porque esse papo é com você e eu tô aqui para te ajudar. Mas antes disso, eu tenho alguns acordos que eu gostaria de fazer. Primeiro, o meu tempo é super precioso e eu sei que o seu também. Então, nesse vídeo, nos próximos minutos, eu vou ser bem direta ao ponto. Segundo aspecto, segundo acordo aqui, se você tá querendo algum resultado mágico sem esforço, eu recomendo parar esse vídeo por aqui mesmo, porque isso não existe, né? Existem muitas fantasias aí, mas somos seres humanos e tudo tem processo. E nesses processos, de uma forma ou de outra, tem que ter dedicação sim, tem que ter algum esforço. É, eu não vou fazer para vocês também nenhuma promessa milagrosa de dobrar o faturamento em um mês ou conseguir 10 mil seguidores de uma hora para outra, porque não é sobre isso aqui. Aqui é realmente vida real, pé no chão. Para você conseguir esses resultados, né, mais palpáveis, talvez, existem etapas anteriores. E eu vou justamente te ajudar nessas etapas anteriores, que é onde quase ninguém tá te ajudando. Então, eu vou te ajudar a resolver as questões na causa raiz, para depois você conseguir deslanchar esses resultados de dobrar clientes, triplicar clientes, vendas, enfim, faturamento, tudo isso vai ser uma consequência. Eu preciso também que você esteja disponível para olhar para você, para questões reais e profundas que podem estar te atrapalhando aí nesse processo, né? Empreender é um processo de que exige bastante autoconhecimento. Então, para você continuar aqui comigo, eu preciso que você esteja disposta a fazer isso para a gente realmente resolver o que está te travando. E por fim, um recado, né? Eu falo muito no feminino, como elas aqui, sempre com mulheres. Não quer dizer que homens não são bem-vindos, são sim. Inclusive, trabalhei minha vida inteira num universo super masculino, cercado de homens, liderando homens, sendo liderada por homens. Fiz engenharia mecânica também, então tô super acostumada. Venham, vocês são super bem-vindos, mas quando eu for fazer materiais mais abrangentes, eu vou falar no feminino sim, pra incluir as mulheres, né? Ter essa reparação aí, afinal, material falando no masculino, a gente tem bastante por tudo quanto é lado e eu adoro trabalhar com mulheres. Então vamos lá, vou te contar uma pequena história. É a história de uma mulher que resolveu sair da CLT em busca de liberdade financeira, de escolhas para fazer o que ela realmente sonhava em fazer. Mas acontece que no meio do caminho, dessa jornada empreendedora, ela se viu mais presa do que nunca, sobrecarregada, trabalhando pra caramba, sem atingir os resultados que ela queria e sentindo que ela já tinha desalinhado, não estava mais fazendo aquilo que ela realmente se propôs a fazer, porque no caminho tiveram escolhas por dinheiro ou por ouvir a opinião de outras pessoas e ela terminou se perdendo nessa história. E essa mulher, inclusive, ela procrastina muitas vezes para olhar para o financeiro, para olhar para um planejamento, para olhar para o negócio dela mesmo, que ela cultivou com tanto carinho, por medo do que ela vai ver, medo do que vai acontecer, medo do que pode sair dali e termina ficando muito na ação, né, no fazer e não necessariamente tomando as decisões adequadas para o negócio. E ela percebeu também que é uma jornada bem solitária. Por mais que tenha parcerias, tenham funcionários, no fim, quando a gente resolve empreender, é sobre nós, sobre nossas escolhas. E eu sei disso por dois motivos. Primeiro, porque praticamente todas as minhas mentoradas chegam aqui nessa mesma situação. E segundo, porque eu mesma muitas vezes me encontro em situações parecidas e aí eu preciso virar a chavinha e pivotar rápido. E é isso mesmo, como fazer isso que eu vou ensinar para vocês ao longo da mentoria.
Então, essas mentoradas que chegam aqui nessa situação, como que elas saem, né? Qual transformação que acontece? Primeiro, elas adquirem muita clareza na trajetória, tanto do que as trouxe até aqui, quanto dos próximos passos, seja de curto, médio e até longo prazo. Elas sabem exatamente para onde ir, quais ações precisam ser tomadas. Elas conseguem também redesenhar as escolhas que foram feitas lá atrás por confusão, por falta de clareza. Por exemplo, mudar o público-alvo, o produto que é entregue, a mensagem, os canais de comunicação. Então, trazendo dois exemplos aqui rapidinho que eu gosto de citar, de mudanças de caminho, né, que eu chamo aqui de pivotar o caminho, que já aconteceram ao longo aí dessas mentorias. Uma delas foi uma mentorada que chegou clara de que ela atenderia idosos, né, que o caminho dela era atender idosos, porque isso fazia sentido. Mas isso era muito pesado para ela não tinha prazer nisso, era como um fardo que ela carregava. E aí, ao longo da mentoria, a gente foi entendendo que não era necessário realmente atender idosos, né? Isso estava relacionado com uma questão familiar dela que foi resolvida. E ela entendeu, com a ajuda do processo da mentoria, que o que realmente enchia o coração dela era atender crianças. E hoje é isso que ela faz e aumentou muito o faturamento, quantidade de atendimentos e faz isso com uma alegria enorme. Um outro caso que passou por aqui foi uma mudança de produto, um realinhamento de produto. Era uma mentorada que vendia doces tradicionais, mas ela mesma já tinha transformado a vida, a relação com a alimentação e não consumia mais esse tipo de produto alimentício. Então, estava difícil andar com essa empresa, né? Ela já não tinha mais o prazer de produzir, de vender, enfim. Foi se distanciando da própria empresa. E ao longo da mentoria a gente entendeu o que precisava mudar e ela trouxe a alimentação dela, o que ela está trazendo para a vida dela, para dentro da empresa. Então ela pivotou para doces funcionais, fazendo a alegria das pessoas de uma forma muito mais intensa e profunda, né, do que aquele prazer que vem do doce que dura só enquanto está na boca e depois não reproduz toda essa felicidade no organismo ao longo da digestão. Enfim, resumidamente, esses dois exemplos aqui de mudanças que foram feitas ao longo da mentoria. Nessas mentoradas entraram sem essa clareza e saíram com essa clareza, fizeram essa transformação, prosperaram, estão maravilhosas aí. E o que acontece, né? Além disso, nesse processo de mentoria, duas chaves mágicas são destravadas, a da confiança e a da leveza. Então, as mentoradas conseguem se conectar com essa confiança para tomar decisões difíceis, fazer as transformações necessárias, escolherem os caminhos corretos e fazer tudo isso com leveza, focando realmente naquilo que é necessário, ao invés de tentar abraçar o mundo, sair correndo para todos os lados e cair numa exaustão. Elas entendem o que é necessário e conseguem atuar de acordo com isso. Além disso, tem os bônus extras, né, que eu falo que não é uma mentoria só de carreira, só de empreendimento, ela é uma mentoria para a vida. Muitas mentoradas terminam transformando a relação com as próprias famílias, o relacionamento amoroso, porque é um processo de entender mais sobre si, é um mergulho interno, então isso reverbera não só para o profissional, mas para a vida como um todo. Hábitos de vida, enfim, todas as transformações que você imaginar. E, consequentemente, a prosperidade vem, né? Os resultados financeiros vêm, a empresa começa a rodar, as pessoas que têm que sair do caminho saem, as que têm que chegar chegam e tudo começa a se alinhar após esse processo de mentoria. E aí você pode me perguntar, né, por que isso funciona? Qual que é a chave aí? E a chave é justamente a atuação em dois pilares com muita profundidade, que são o pilar da estratégia com o pilar da autopercepção, né? O famoso autoconhecimento, mas eu acho que essa palavra autopercepção tá muito mais adequada. Então, como eu tive essa trajetória com uma vivência muito intensa nos dois pilares, né, nesses dois lados, eu consigo unir isso na mentoria. Então, eu vivi 8 anos no mundo corporativo trabalhando muito com essa parte estratégica, planejamento, criação, execução de projetos e também muitos anos nessa caminhada de autoconhecimento, de entender o ser humano, de entender as tomadas de decisões, os caminhos, os desejos, também aplicado, né, não só no mundo corporativo, mas como terapeuta também.
E isso eu te garanto que você não vai encontrar muito fácil por aí. Eu, particularmente, não conheço ninguém que faça exatamente esse trabalho, porque é muito difícil ter essa profundidade nesses dois mundos que muitas vezes parecem antagônicos, mas na verdade se complementam de uma forma maravilhosa. Fora que a maioria das pessoas que está dando mentoria já partiu para mentoria em grupo, para atender de uma forma mais escalável, e eu ainda quero ter esse contato próximo, porque isso me nutre, eu adoro estar nessa presença ali do um a um, tendo essa troca e vendo cada negócio prosperar. Falando um pouquinho quem sou eu não comecei ontem por aqui, embora minhas contas no digitais sejam um pouco novas, relativamente novas. Eu tô há mais de 8 anos fazendo esse trabalho, só que dentro do mundo corporativo, né? E aí lá dentro não precisava dessa divulgação, acontece na bolha ali do corporativo. E nesse período eu trabalhei em empresas como Nubank, Itaú, Mastercard, algumas startups, umas mais conhecidas, outras menos, fazendo justamente estratégia de produtos digitais, desde planejamento, ideação, entender o usuário, a necessidade da empresa, como que isso vira um produto, fazer a entrega disso através de tecnologia, colocar na rua, medir resultado e fazer isso gerar lucro, resultados desejados ali para a empresa. Então é toda uma cadeia super complexa, super interessante que eu liderei por alguns anos aí no corporativo. Então eu tenho essa carreira sólida, me garantindo que tudo que a gente está colocando em prática ao longo da mentoria está funcionando. E aí agora a parte, né, que eu falo de o que acontece dentro dessa mentoria. Agora presta atenção, tem muita coisa aqui que, independente de você dar o próximo passo pra gente trabalhar juntas ou não, muita coisa que vai te ajudar para estruturar o seu negócio. Então essa mentoria, ela é dividida em duas grandes partes, dois pilares. Eu vou começar falando justamente pelo segundo, né, na ordem cronológica do que acontece na mentoria. O segundo dele é estratégia. O que acontece? Eu vou trazer para você as estratégias, ferramentas e formas de pensar e de executar que são praticadas nas maiores empresas de tecnologia. Então, Amazon, Facebook, Google, Netflix, Spotify, todas elas usam umas metodologias semelhantes, né, entre si. E eu trago isso para o seu negócio. Seja você uma pessoa autônoma, trabalhando sozinha, uma terapeuta, por exemplo, seja uma empresa de 5, 6, 10 funcionários. Eu vou adaptar isso, que eu usei essas ferramentas todas aí que eu usei ao longo dos últimos anos, para o seu negócio. E algumas coisas acontecem dentro dessa parte estratégica. Umas são comuns e vão acontecer de qualquer jeito, e outras vai depender do seu negócio, do seu momento, do seu desejo, da sua necessidade ali. Então, a primeira que é comum que a gente com certeza vai fazer, ter um objetivo claro para o seu negócio. A gente precisa saber onde o seu negócio como um todo quer chegar, precisa chegar, você deseja em termos de faturamento, entrega, resultados obtidos. A gente vai entender o caminho, né, para sair do ponto que você está hoje, para onde você quer chegar, quais são os resultados intermediários que precisam ter aí. E a gente vai fazer isso através de metas orientadas a resultado, que é o que a gente chama de OKR. E vai sair com um plano prático, claro, do curto prazo, ou seja, no próximo mês, né, pós-mentoria, você vai ter tudo aí desenhado, entregue para você, inclusive dentro do Trello, que é uma ferramenta de gestão, para você ir só executando sem ter que pensar muito, já vai estar tudo bem claro, mastigadinho para você. E o que pode acontecer, de acordo com a sua necessidade, né, tá aqui no meu cinturão de ferramentas, eu vou aplicando conforme a necessidade, desenhar a jornada do usuário. Então, entender com clareza quem que é o seu usuário, onde que ele tá, como que ele se comporta, o que que ele precisa, o que que ele deseja, o que que ele realmente precisa. Fazer todo esse desenho e trazer a sua proposta de valor, seja como produto, como serviço. Fazer pesquisas com usuários das formas mais diferentes possíveis, né? Existem várias formas de fazer essa pesquisa, de acordo com o tipo de usuário, o momento, o que você precisa entender, e eu vou te conduzir nisso. A gente pode desenhar os seus resultados financeiros esperados, precificação dos seus produtos, desenhar mix de produto, de serviço,
priorizar ações que você talvez tenha aí várias ideias, a gente vai colocar isso no papel, entre aspas aqui, né, no digital, e priorizar onde que você vai atuar, justamente para você ter foco. E vou te passar também várias ferramentas de produtividade para você fazer, independente do que você tenha que fazer, fazer da melhor forma possível, ou seja, a coisa certa, do jeito certo, na hora certa. Mas qual que é a grande sacada aqui, o grande diferencial? Existem muitas questões nossas, né, formas que a gente aprendeu a viver e verdades que a gente adotou ao longo da nossa vida, da nossa infância, que a gente chama ali de crenças e paradigmas, que nos atrapalham de dar os próximos passos. E aí tem algumas mais comuns, né, a crença do dinheiro, de paradigmas de dinheiro, não saber lidar com dinheiro, receber dinheiro, ganhar mais do que outras pessoas próximas da família. A crença do merecimento, da confiança, de confiar que vai dar certo, como fazer as coisas, tomar decisões difíceis. Então, eu vou fazer algumas perguntinhas aqui, porque eu quero saber do seu lado como é que andam, e aí você vai me responder sim ou não. Então, você você cobra hoje adequadamente pelo seu produto ou serviço? O valor tá justo? Você consegue descansar? E descansar, não tô falando de parar para cuidar da família ou parar o que tá fazendo de trabalhar para ir no supermercado. Eu tô falando de descansar mesmo, tempo de qualidade, você com você. Você consegue sair da fazeção do trator, executora, que sai fazendo tudo para ser uma pessoa que para e pensa e faz somente o que é necessário e consegue deixar para depois o que não é essencial? Você consegue viver sem microgerenciamento? Você consegue delegar e aceitar a ajuda de outras pessoas? Você consegue investir no seu crescimento da sua empresa mesmo sem ter tanta clareza de qual é o próximo passo ou talvez não tendo o faturamento que você deseja? Você consegue pivotar o caminho com tranquilidade, dormir tranquila no travesseiro, sabendo que você abriu mão de alguma coisa, um projeto, para ir para outro caminho? Então, se você respondeu não para pelo menos uma dessas perguntas, tem muita coisa para a gente trabalhar aí e antes de colocar a parte mais técnica em prática. E por que isso acontece? Nosso inconsciente, nossa mente ali, ela vai sendo formada ao longo das nossas vidas, principalmente na infância. E aí é onde a gente vai pegando pra gente alguns paradigmas que não são nossos, coisas que nos ensinaram, formas de viver que nos ensinaram. Você não pode, dinheiro é sujo, ou mulheres não podem tomar liderança, poder, mulheres não são boas com números, enfim, várias coisas aí que podem estar te impedindo até hoje. Isso precisa ser quebrado para você prosperar da melhor forma possível. E como que isso é feito? Isso é feito através de 5 sessões individuais, só eu e você. Cada encontro tem 1h30. Os encontros, eles têm os temas pré-definidos. Eu uso uma ferramenta, eu tenho a minha metodologia e você vai ter acesso a ela. Então, existem aulas específicas para cada sessão, para que na sessão seja mínimo eu falando e o máximo possível você falando, né? Falando sobre as suas questões. Então, o que tem de parte teórica é falado, fornecido antes, através de vídeo. A gente trabalha tudo isso que eu acabei de falar, tanto a parte estratégica quanto a parte de autopercepção. E você vai ter acesso ao material produzido durante as aulas, com todas as suas questões, as aulas gravadas, material produzido durante as sessões, as aulas gravadas, a meditação gravada e contato comigo por WhatsApp, porque muitas vezes as questões não vão aparecer durante a mentoria, vão aparecer no dia a dia. E aí, nesse momento, você pode mandar uma mensagem, eu vou estar ali à medida do possível, te ajudando, né? Sempre posso demorar um pouquinho para responder, mas vou estar sempre te ajudando a dar os próximos passos e destravar tudo que foi necessário. E agora, você já está pronta aí para dar esse próximo passo, investir em você, na sua empresa e tirar do caminho todas as pedras que estão te atrapalhando a prosperar, a viver uma vida melhor, com mais qualidade? Então faz o seguinte,
você vai clicar aqui para aplicar para a mentoria. Você vai preencher o formulário, me contando um pouco mais sobre você, né? E eu e minha equipe vamos dar uma olhada nesse formulário e entrar em contato com você, seja para dar uma devolutiva explicando porque talvez não seja o momento para você e a mentoria, porque eu só atendo quem está realmente alinhada com o que eu estou propondo aqui. Afinal, o nosso tempo é super valioso, eu vou escolher pessoas que podem realmente ser transformadas pela mentoria. E ou com a devolutiva para a gente dar o próximo passo, você fechar o pacote e a gente começar a marcar a primeira sessão para já começar esse atendimento. Tá certo? Então espero muito o seu contato. Preencha aqui agora a sua aplicação e nos vemos em breve.